Olá, amigos, sejam bem-vindos não ao Electronic Desire, mas ao Azul de Domingo. Eu sou o Eduardo E eu sou o Bruno. e esse é um podcast sobre cinema e hoje sobre o filme A Hora do Mal, ou Weapons em inglês. Primeiro eu gostaria de reservar um espaço pra gente se apresentar, né? Como esse vai servir de primeiro episódio pro nosso programa, que tem a intenção de ser semanal, sendo lançado todos os domingos. Como o próprio nome já disse, meu nome é Eduardo, eu sou formado em psicologia e comigo, Bruno. Olá, eu sou o Bruno, eu sou formado em cinema e audiovisual. Costumo trabalhar assim na área com direção de fotografia, mas também já dirigi, roteirizei algumas coisinhas. E é isso. E o que une a gente dessas diferentes formações é o amor pelo cinema, né? Exatamente. O que vai pautar o nosso programa semanal. Então, como eu já disse, a gente foi assistir, o programa está sendo gravado 2 semanas depois do lançamento, ali depois, logo depois do segundo final de semana de lançamento de A Hora do Mal, no dia 18, não, dia 18 de agosto que a gente tá gravando. Provavelmente vai ser lançado já no domingo. E falando um pouquinho sobre o filme, dirigido, roteirizado, e eu fui descobrir recentemente, a composição também é do Zack Cregger. Caramba, também produziu. Bem autoral. A gente já vai falar sobre isso. A gente já sabe quem que a gente pode apontar o dedo. Falando bem ou mal, né? A gente Exato. não conversou muito sobre. Já sabemos que os dois preferem Barbarian Ou Noites Brutais em português. ou Noites Brutais, eu não lembrava do nome original. Mas a gente ainda não sabe muito sobre os pensamentos que um ou outro teve. A gente vai falar mais ao longo do programa. Eu tenho esse monólogo que eu escrevi. Não é muito monólogo, assim, mais pensamentos e tem mais a ver com o jeito que eu gostava de escrever no Azul de Domingo antes de fazer o podcast. A gente também tem uma conta no Instagram, que vai ser reformulada agora e tudo mais, mas com conteúdos advindos dos programas que a gente vai gravar e está gravando. Mas eu tenho alguns pensamentos que foram influenciados pela conversa breve que a gente teve ontem, né, no aniversário da nossa amiga Ana. Claro. Um beijo pra Ana. E você comentou sobre A Hora do Mal não fazer muito sentido, né? E essas traduções que até viram piadas do inglês pro português, né? O filme Weapons virar A Hora do Mal parece algo bem aleatório. E eu acho que não tem um pensamento tão profundo quanto eu fiz entendendo que eu escrevi. Mas eu acho que é mais aquilo tirando significado de onde não tem, mas a gente vai criando significados, né? E tem a ver tanto com a conversa que a gente teve ontem, mas também com um conteúdo que eu acabei encontrando no YouTube. Eu achei muito interessante, é perturbador também, mas um pedaço ali de jornalismo muito bem feito, eu achei, sobre o 11 de setembro, Uhum. o 9/11 lá nos Estados Unidos. E é descrito ali por quem criou no YouTube como um filme de 4 horas, um documentário que junta o jornalismo, as grandes redes ali, Fox News, eu lembro, e a sua programação no dia, né? Ele começa 1 hora antes do primeiro avião atingir a torre sul das Torres Gêmeas. Não, a Torre Norte, né? Foi a primeira. E acaba 2 horas depois do último avião atingir a torre sul do World Trade Center. E ele junta esse pedaço de jornalismo com os pedaços de bastidores das torres, da comunicação com o avião, da comunicação com os bombeiros, para gravações de rua e o satélite mostrando onde os aviões se localizavam, né? Eu achei isso muito interessante de acompanhar. E eu peguei isso A Hora do Mal, essa Hora do Mal que lá nos Estados Unidos o mal tá muito vinculado ao que eles acreditam que e unicamente é o terrorismo, né? E Sim. o 11 de setembro como algo muito o símbolo disso. E eu pensei, pô, é verdade, o que tirar desse A Hora do Mal que pode significar dentro do filme? Porque dentro do filme mesmo é uma coincidência, a gente vai falar mais sobre isso, talvez. Talvez não tenha um significado tão profundo da hora. Pelo menos eu não pensei.
Mas se você for parar pra pensar num atentado como esse, ele ter ocorrido às 8 da manhã, a torre ter caído às 9, a outra às 10, não tem algo muito significativo nesse número, né? O 9 do 11 ficou muito marcado, mas tem aí, daí esse pensamento que eu tirei. Então eu escrevi: a hora do mal é uma coincidência, um arranjo de números um tanto aleatório, que representa sim uma janela de oportunidade, uma brecha explorada para, entre outras coisas, infligir dor, desespero e morte, mas mais do que um símbolo sobrenatural, escancara o descaso para com a pessoa. E eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, né? O filme fala muito sobre esse descaso, sobre a queda do império e a situação dos Estados Unidos e das pessoas que vivem lá, né? Mas alguma coisa para comentar sobre isso? Rapaz, eu não tava esperando isso não, cara. Pegou um pouco desprevenido esse monólogo poético que você fez aí. Mas você acha que faz sentido? Ah, talvez, não sei, cara. Honestamente, eu fiquei um pouco pensativo aqui. Eu acho que o filme sim traz essas questões, essas melancolias da sociedade, né? Principalmente da sociedade estadunidense. Mas eu não sei, né? A questão da hora não me aprofunda tanto, assim, sabe? Mas realmente eu acho que tem essa parada da coincidência, né? É essa hora porque é essa hora e a gente não tem como prever que hora que coisas vão acontecer, né? Que horas que um ato de horror ou de terror vai acontecer, né? E foi a hora que as crianças sumiram, e essa é a hora do mal, né? Então, não sei, cara, é interessante. O filme ele também não precisa ser entendido dessa forma. Eu acho que um dos pontos positivos dele é justamente isso. Você pode ir se assustar e ser isso que você quer de um filme de terror, ou sentir a tensão. Você pode se divertir com ele. Eu achei um filme muito divertido. E também tirar outros pensamentos, outras críticas sociais sobre a situação dos Estados Unidos agora. Essa coisa da hora do mal e de ser uma coincidência. Eu não sei até que ponto a gente vai entrar em spoilers, mas em que momento a gente vai entrar, né? Que a gente já pode avisar. Então eu acho que eu vou falar mais sobre isso da hora e de ser ou não uma coincidência quando a gente for falar de spoilers. Então, Edu, qual era, vendo assim o trabalho do diretor, assim, principalmente Noites Brutais, era a minha única base dele. Qual era a sua expectativa para esse filme, tendo também em vista toda a carga que já veio de trailers e promoções e a crítica foi muito muito forte desse filme, assim, né, de uma forma positiva, né? Foi uma crítica bem, nossa, o melhor filme de terror do ano, não sei o quê. Então já vem com uma carga de expectativa, assim, desde antes de você entrar no cinema, né? O que você esperava? O filme supriu o que você esperava? É difícil de falar isso sobre expectativa, né? Porque o filme dificilmente vai bater com ela. Mas uma coisa que eu tento me policiar é não assistir trailers, né? Hoje não é nem mais um cuidado. Eu tinha muito isso de assistir trailers na época que eu era muito ligado à Marvel, né? E Sim. da Marvel tem isso sempre do próximo filme que você vai assistir, desde os créditos do filme anterior. Então, mas isso é já algo que eu perdi há muito tempo. Eu não assisti o trailer antes de ver o filme. O único contato que eu tive com a divulgação foi aquele pequeno trecho que você me mandou do diretor, do Marcos correndo. Aham. Eu, pessoalmente, eu já fiquei, poxa, mas agora eu já sei que alguma coisa acontece com ele, sabe? Eu não gosto disso. Eu gosto de completamente no escuro. Sim. Então, nesse sentido, eu não tinha muitas expectativas. O que eu esperava já era, pelo que era divulgado de notas, assim, de críticos e do meio que o boca a boca mesmo, era um cuidado, assim, com o filme, de não expor tanto, né? Já ouvia falar que nos trailers era mais esse clima de tensão que era explorado e não tanto o que acontece nos filmes, né? As cenas impactantes pra vender o filme. E sobre o filme Noites Brutais, era o comparativo que eu vinha trazendo, né? Acho que o primeiro filme do diretor, não tenho certeza. Vou até fazer uma pesquisa rápida aqui. Pelo menos o primeiro que eu vi, e o primeiro de terror, eu acho que ele tem alguma participação em comédia, assim. Uhum. É, eu esperava uma reviravolta, né? O Noites Brutais tem aquela divisão meio a meio, uma reviravolta,
e essa relação do mundano com o extraordinário, né? O Noites Brutais ele parece que vai ser um filme, e depois ele fala, não, não é isso que eu sou, e é, tem até uma dança entre subgêneros do terror, né? Sim. Também tá presente em A Hora do Mal. Então era mais ou menos essa a minha expectativa. E você? Cara, é meio que similar, assim. O problema pra mim foi a expectativa, porque eu tava com um hype elevadíssimo para esse filme. Muito pelas críticas e muito por causa da cena do Marcos correndo lá, que eu trombei nela no Instagram e eu fiquei, cacete, que coisa incrível. Não vou ver isso sozinho. Exatamente, isso me prejudicou muito, assim, porque eu fiquei muito pilhado pra ver esse filme. E é sempre muito prejudicial. Assim, o filme não tem culpa, o diretor não tem culpa, né? Mas a gente às vezes cria essa expectativa, sendo um filme de um gênero que a gente gosta, que a gente se interessa. Isso aconteceu comigo também recentemente quando eu fui ver Pobres Criaturas. Pobres Criaturas desde a primeira peça publicitária do filme, eu fiquei maluco. Eu falei, caraca, esse filme vai ser inacreditável. Eu quero que esse filme seja um dos 5 melhores filmes que eu já vi na minha vida. E assim, é um exagero você, né, cobrar isso de um filme, obviamente. E eu gostei muito do filme, mas ele não, obviamente, ele não viveu para essa expectativa toda, né? E aqui ele tem um pouco dessa carga, assim, do Barbarian já ter sido um filme que me surpreendeu muito e eu ter gostado bastante. E aqui já foi um pouco contrário, sabe? A questão da reviravolta, por exemplo, eu nem senti existir uma reviravolta nesse filme, sabe? Eu vi comentários de críticos assim falando sobre reviravolta e não sei o que. Eu não senti isso, sabe, enquanto assistia. Eu senti um filme muito bem explicadinho, assim. Um filme que tem uma estrutura um pouco diferente. Assim, não é uma estrutura que a gente nunca viu, né? Esse tipo de estrutura de pontos de vista é uma estrutura que aparece em vários filmes por aí. Mas é interessante, que funciona bem, até certo ponto, talvez. Mas eu não sei, me tirou um pouco do filme, porque toda vez que eu sentia que eu estava muito conectado com um arco de um personagem, ele mudava. E então ele foi um filme pra mim que ele viveu de cenas. Na minha cabeça, assim, eu não consegui tirar muita coisa assim que fosse mais profunda, assim, pensamento mais crítico. Tipo o seu monólogo do começo, assim, sabe? Eu não consegui sentir muita conexão com o filme. No Barbarian eu senti mais, assim, talvez porque também a protagonista tinha, assim, uma das protagonistas, né? Porque tem essa mudança de núcleo, mas ela tava indo fazer uma entrevista porque ela queria trabalhar num documentário e eu senti essa relação. Falei, caraca, porra, aqui no Brasil a gente não consegue essa parada de tipo, você ir fazer uma entrevista pra trabalhar num filme, sabe? Você vai muitas vezes pra uma pessoa te indicar e. Não que não exista isso lá, talvez exista, assim, mas é que essa parada da indústria de ter uma entrevista de emprego, sabe? Eu achei interessante. Eu, particularmente, nunca vi isso aqui no Brasil. Deve existir, mas mais nichado, talvez, não sei. Mas enfim, e o Barbarian me surpreendeu mais. Eu não sabia o que esperar do filme. E ali eu senti essa reviravolta. E aqui esqueci o nome. No Weapons, eu senti um pouco mais. Como é que eu posso dizer? Uma reutilização de coisas que estavam no Barbarian. Sabe? Isso me tirou um pouco do filme, me incomodou um pouco, assim. Então, eu tava muito conectado no começo do filme, porque eu acho as cenas de tensão, assim, muito absurdas, assim. E quando começa a explicar demais tudo, aí o filme me perde um pouco. Sabe, é um pouco difícil suprir as expectativas que eu tava, mas eu acho que me decepcionou, assim. Não esperava, pelo menos, que o filme não me decepcionasse. Sobre essa questão da expectativa, teve algo engraçadinho, assim, que talvez tenha me tirado um pouco essa pressão, a pressão colocada sobre o filme, né? Que você comentou, não é culpa do diretor e nem nada. Muitas vezes o diretor nem tá envolvido na divulgação, no trailer. Sim. Acontece na maioria dos casos, né? Antes de assistir, durante o período dos trailers, foi apresentado o trailer de. Acho que Juntos é traduzido aqui no Brasil, né? Together, do Dave Franco Aham. com a mulher dele. Eu esqueci o nome dela, só por isso eu não citei. Durante aqueles trechos, né, que corta o filme e aparece escritos da crítica, aparecia o melhor filme de terror que você vai assistir esse ano, ou o melhor filme de terror do ano. Daí eu pensei, Sempre poxa, tem isso, cara. tô indo assistir o filme errado, né? Por que eu tô indo assistir A Hora do Mal? Pois é. Eu até cheguei a escrever aqui nas minhas anotações alguma coisa que realmente eu acho que não é nem culpa do trailer, do marketing que quer vender o filme, mas
atualmente, tenho sentido algo muito ruim com a divulgação de canais e contas de cinema, né? Sim, 100%. Que vão falar, se você gosta de tal filme, assista tal, esse é o melhor filme de terror do ano. E ela só tem pra vender. É compreensível, porque a pessoa que vai assistir filme de terror, e eu tava conversando sobre isso com a minha namorada, com a Dana, ela ficou um pouco. Não gostou, assim, tanto da experiência, porque pra ela, filme de terror, você não pode dar risada, ou tanta risada quanto Aham. ela deu e achou muito engraçado o filme, né? E eu tava falando com ela sobre isso, né? Sobre as ondas, né? Cada década, basicamente, tem o seu estilo de filme de terror, né? Sim. E recentemente as pessoas estão acostumadas a jump scare, ao ser assustado, né? E o jumpscare ele provoca o riso também, né? Sim, Então é sim. uma experiência meio dividida nesse sentido. Essas contas de cinema vendem um filme como: você vai se assustar muito, você vai ficar aterrorizado. E eu achei o filme, A Hora do Mal, muito autoral, como eu comentei, né? Não é à toa que o Zack Cregger, ele tá desde a composição até o roteiro, Sim. envolvido no filme. Por isso que eu falei pra você que a segunda vez que eu fui assistir, o filme cresceu pra mim, porque eu fui um pouco sem essa expectativa de ver o melhor filme de terror e fui ver o filme que o diretor esperava, né? Que o diretor construiu. Ah, com certeza. Tipo, eu não consegui ver duas vezes, né? Provavelmente vou ver a segunda vez em casa mesmo. E eu imagino que esse filme talvez cresça em mim conforme eu vá pensando nele. Porque o próprio Barbarian foi assim. Eu gostei muito dele quando eu terminei de ver. Mas quando eu penso, assim, eu acabo gostando mais dele, assim, pensando e revisitando na minha cabeça, assim, do que provavelmente se eu assistir de novo. Talvez se eu assistir de novo, eu quebro um pouco essa memória que eu tenho dele, sabe? Esses pensamentos sobre. Mas assim, sobre o que a Dana falou da questão da comédia, que filme de terror não pode ter comédia, eu não concordo, assim, né? Porque eu acho que existem gêneros, né? Terrir e não sei o que lá, pode ter tudo, assim. Mas nesse filme eu concordo um pouco. Quem ainda não assistiu o filme e quiser assistir sem spoilers, pode pular ou assistir o filme e depois escutar o podcast. Eu fico imaginando. Deixa eu ver se é a que eu tô pensando, pode falar. Não, fala qual que você tá pensando primeiro. Não tem como não pensar no final, porque as duas vezes que eu fui assistir, o cinema inteiro deu risada. É o final, cara. O final não me pegou, cara. Não dá. Eu entendo o que foi a ideia de fazer ali. Você meio que ridiculariza, né, essa figura da bruxa, da pessoa, assim. E eu acho interessante isso, mas eu não sei, cara. Parece que ficou tanto tempo ela correndo e gritando. Ela passou em 318 casas e ficou aquele tempão e as crianças indo atrás. Eu fiquei, tipo, em algum momento eu ri, em outro momento eu cansei, sabe? Eu falei, caraca, chega. E isso acabou me tirando do filme, porque eu acho que tem momentos cômicos que são bons. Eu acho cômico, é um traje cômico, né? Quando o Marcos tá seguindo a professora, eu esqueci o nome da personagem. A professora Justine. Justine, isso. Quando ele tá seguindo ela e ela corre lá pra loja de bebidas e fica correndo. E ele derruba o Josh Brolin aí, se empurra. Tipo, tem uma comédia ali, mas tem uma comédia com tensão, sabe? E isso que eu ficava meio, caralho. Ai, meu Deus, fudeu, o que vai acontecer? Aí quando ele é atropelado, a mesma coisa, sabe? Você dá aquela risada de tipo, caralho, sabe? De susto, aquele riso meio assustado, assim, de tipo, não esperava. Até que meio que esperava, né? Porque ele tava correndo no meio da rua, mas é aquele riso repentino da punchline da piada, sabe? E no final me pareceu uma sketch, sabe? Poderia ser qualquer sketch do Saturday Night Live aí, sei lá, ou do Porta dos Fundos, e isso me tirou um pouco, sabe? Porque eu acho que daí, logo após isso, ele traz uma parada muito interessante que eu acho muito foda, que é tipo, todo mundo que sofreu com isso ficou ferrado da cabeça, cara. As crianças, algumas começaram a aprender a falar, cara. Tipo, eu não lembro o tempo que passa depois no final do filme, mas eles. 2 anos. Exato, então, tipo, essas crianças já estão grandes já, e elas vão começar a falar de novo. Então, tipo, é interessante ver como isso marcou a vida das pessoas ali, sabe? Os pais do menino. Isso eu achei brilhante, cara. Porque todo filme de terror, todo mundo passa por um fuzuê inacreditável, e aí resolve, e tá tudo muito bem, tá todo mundo muito feliz. E aqui não, os pais ficaram
caquéticos, assim, sabe? A cabeça deles acabou, eles ficaram catatônicos, e isso é muito interessante, cara, isso é muito legal. A criança foi viver com um tio não sei aonde, e o mesmo vale para as crianças, sabe? E isso é muito legal. Esse final é muito bom, e eu acho que a parte cômica da bruxa sendo perseguida me tirou um pouco, sabe? Esse final para mim teria um soco maior no estômago, assim, se não fosse aquela cena, sabe? Uhum. Um problema de tom. Pra mim me gerou um problema de tom, assim. Eu entendo o que foi feito, assim. Não sou contra fazer isso, mas pra mim me gerou esse problema de tom, assim, me tirou um pouco. É algo que eu não tinha pensado, isso que você falou até do Saturday Night Live, de ser uma sketch. Pra mim, funcionou. E os dois mundos, assim, tanto a comédia quanto essa parte do final, que realmente quando a gente para pra pensar é aterrorizante, né? A criança basicamente perdeu os pais, foi morar com uma segunda tia. Até agora, eu não entendi se ela realmente era tia dele. Acho que fica meio em aberto, né? Tipo, eles não falam exatamente, né? Se é uma tia dele que realmente era uma bruxa. Agora ele foi morar com uma outra que era boazinha, pelo que o narrador deixa entender, né? Os pais vão pra alguma instituição e eu fico mais impressionado, eu acho, com o fato de eu não ter tido esse problema, porque realmente a gente tem essa cena interminável dela correndo e a cena termina com as crianças, deixa entender, né, que elas recuperaram a consciência ou recuperaram ali as suas funções e em frente ao corpo que elas desmembraram, né? Então, tipo, o nível de trauma que isso geraria numa criança. Mas você sentiu que elas recobraram a consciência? Eu não senti isso, cara. Porque dá a entender quando ela morre, todo mundo que tava sob o seu controle volta, né? O personagem do Josh Brolin, o Archer, ele volta e para de estrangular a Justine, né? E quando ele vai encontrar as crianças, ele chama o nome do filho dele, né? O Matthew, e o filho olha pra ele e vai até ele, né? Não vai, não. Não, mas ele olha. Eu não lembro se ele olha, mas ele não vai. Tanto que ele sai abraçado, a criança tá tipo um boneco, sabe? Com os bracinhos balançando. Mas ele olha, eu lembro, eu vi a segunda vez, agora tá fresco. Porque o que eu saquei, assim, pelo menos pra mim, é que talvez quanto mais tempo você fica sendo Sim, com certeza. consumido, mais catatônico você fica, né? Então por isso que o Josh Brolin volta na hora, né? Eu acredito que quanto mais tempo e mais ações horríveis ali, né? Não, a gente não tem uma matemática, mas eu acredito que seja isso. Das ações eu não sei, porque as crianças não fizeram nada, né? Não, elas não fizeram Assim, nada? ok. Tá, ok. Eu entendi agora o que você quis dizer. Achei que você estava falando de ações da bruxa quanto às vítimas. Não, delas sob controle da bruxa, né? Então. Os pais que perseguem a criança. Então, mas eu não senti essa recobrada da consciência exatamente das crianças, sabe? Eu realmente não lembro dele olhando, mas você falou que ele olha. Eu acredito que elas estão conscientes a todo momento. Mas o que eu falo é que o feitiço para de ter efeito. Ele quebra. Rola essa quebra de feitiço mesmo. Outra coisa com relação ao que você tava falando, deu exemplo da cena de comédia, né? Deles correndo. É engraçado, eu fiquei pensando, será que as pessoas vão parar de rir? Ou vai funcionar, né? Vão continuar rindo a todo momento. Teve um pouco disso também naquela cena que o Josh Brolin começa a socar o James, né? Que é o drogado, o personagem do Austin Abrams. Uhum. E ele não para no chão. Teve um pouco disso, né? Ele levanta, daí ele dá o soco. Ele levanta, dá um soco. Tipo, tá sempre esticando, né? Eu vi um crítico falando isso sobre a tensão, né? É um filme que cria bem a tensão. Cria muito. Não consegue... O crítico ali achou que não consegue fazer nada muito bem com isso. Mas eu senti a todo momento, tanto nas cenas de comédia, mas as cenas de tensão também. Aquela cena que a personagem da mãe sai com a faca, sai com a tesoura, né? Essa cena é maravilhosa. A cena é muito longa, ela tem muito tempo pra percorrer da porta até o carro, que normalmente os diretores não escolhem isso, né? Que é mostrar o menos possível pra você não saber o que tá acontecendo direito. E ele não, ele mostra, ele estica a cena, faz coisas, na minha opinião, interessantes com isso, que eu quero falar depois, mas pode. Então, é nesse momento que ele me ganha um pouco. Assim. Eu não gosto da cena do final, por causa da situação ali. Eu gosto das cenas esticadas,
Porque eu acho que hoje em dia é tudo muito picotado, muito rápido, muito cortado, e você fica às vezes até sem entender. Por exemplo, a cena de ter. Pra mim, minha cena favorita do filme foi essa da mulher saindo com a tesoura de dentro da casa. Porque você sabe que você fica, caralho, a mulher tá dormindo ali. Você tá na mesma posição que ela. Que você, é como se você estivesse no banco do lado, só que você tá, tipo, catatônico porque você não se mexe. Você tá, tipo, é tipo uma paralisia do sono. Você tá olhando a mulher vindo, andando toda tortinha, toda esquisita. E você fica, o que vai acontecer? Quando ela bate e passa, eu fiquei, será que ela vai fazer? E aí o som é muito brilhante nesse filme. Você ouve a porta do carro abrindo e fechando. Cara, eu fiquei muito tenso nessa cena. Essa cena eu achei primorosa, assim, a construção dela, cara. Eu achei realmente muito brilhante, assim. Então, eu acho que existem momentos de esticada que são muito bem-vindos, assim. E eu acho que pra cena de tensão, eu sempre sou a favor de cena muito longa. Porque constrói uma atmosfera muito massa, assim. E realmente, essa cena, pra mim, fiquei um pouco decepcionado com depois, assim. Eu não gosto tanto da parte da magia dela enrolando o cabelinho, assim, e tal. Mas eu gostei muito da cena e eu fiquei assim, né, até aquele momento assim, caraca, por que que ela cortou o cabelo, sabe? Me gerou uma angústia, assim, de como isso se desenrolaria depois, sabe? Uhum. Acho que aquela cena do enrolando o cabelo traz um pouco daquilo que você falou de ser muito explicada, né? Aquela cena dela na casa do Marcos e do marido do Marcos é claramente uma explicação. Tá, é isso que ela fez com o cabelo e é assim que ela controla as pessoas. Então isso me incomoda um pouco, porque inclusive essa cena, eu até gosto dela graficamente, da violência gráfica que tem ali e tal, mas aí foi um momento que eu questionei um pouco os personagens, sabe? Tipo, do porque o Marcos não queria deixar ela entrar. O marido dele quis deixar. E aí fica a mulher fazendo umas coisas esquisitas, ela se fura e eles ainda ficam, não, pega o negócio de. Pega a tigela da água pra ela, não sei o que lá. Daí ele chega perto e ela corta o cabelo, né? Tipo, eu vou chegar perto de uma véia maluca dessa. Exato, cara, a véia maquiada igual Coringa, tu vai realmente deixar essa mulher entrar na tua casa? Sabe? E essa foi uma cena que me incomodou, assim. Eu achei um pouco falta de bom senso dos personagens, sabe? E isso às vezes me tira do filme, porque os personagens eram legais, sabe? Então, realmente, essa cena, assim, num conjunto, ela me parece meio mal executada. Então, ó, eu tenho um pouco de dedo, assim, pra criticar situações como essa, porque eu vi muita gente falando mal do filme Speak No Evil, né? Eu posso falar da versão original, acho que é sueca, não lembro direito. Eu acho que é sueco. É, a americana eu não vi ainda. Eu só vi a americana, infelizmente. Com o McAvoy, né? Uhum. É legal, não é ruim, não. Talvez eu ainda assista. Eu não vi meio que naquela de tipo, por que que os americanos têm que fazer? Então, pra ser justo, eu não conhecia a versão original. E que é muito recente, né? Então, tipo, Uhum. isso ficou na minha cabeça. Mas eu vi pessoas falando mal da atitude dos personagens, que não era crível. E eu me senti muito representado como uma pessoa que não sabe falar não, né? Aham. Tenho que tomar esse cuidado pra não me colocar em situações que possam me prejudicar. Nesse caso, eu vi um pouco assim, né? Talvez uma vovozinha, assim, por mais que uma maquiagem excêntrica batesse na minha porta falando que tava passando mal, eu acho que eu não conseguiria falar, tipo, eu vou pegar um copo d'água, espera aqui, não sei. É que o lado positivo é que a gente mora no Brasil, então ela não ia bater na nossa porta, ela ia tocar a campainha e a gente ia poder só ignorar. Não ia ter esse caô, não ia ter problema nenhum. Mas, inclusive aconteceu essas semanas, assim, é aquele período que eu falei que eu tava sem internet, né? Aham. Um técnico veio aqui olhar tal. Ele falou: "Não, eu vi que tava uma movimentação lá no poste, e realmente a Copel tava trocando os cabos lá. Ele falou: "Eu vou ter que sair do portão e voltar, né? Você escuta. Só que tem uma peculiaridade do nosso portão que ele não aperta e vai pra casa, ele aperta e vai pro telefone da pessoa que tá cadastrada. E tá Uhum. cadastrado no telefone da minha mãe que não tava em casa. E eu tive a brilhante ideia, né? Tipo, ainda bem que o cara era simplesmente um trabalhador ali, não ia fazer nada de mal pra mim. Eu peguei e dei a tagzinha pra ele. Ó, tem acesso ao portão livremente, assim. Então eu seria muito essa pessoa que se daria mal em filme de terror por não conseguir dizer não. Ah, você tá maluco, cara. E eu acho que falando sobre a experiência, né, a impressão que o filme deixou, eu acho que num primeiro momento ali, a primeira vez que eu fui assistir,
foi de estranheza. E em parte foi isso que a gente discutiu dos risos, né? Que eu também não concordo com a Dana. Né? Filme de terror pode ser engraçado. Terror é o gênero ali com seus subgêneros mais de portas abertas pra coisas diferentes, né? Sim. Tem musical de terror. Eu adoro Ana e o Apocalipse. É um filme pouco visto, mas é um filme musical, estilo Glee de terror. Então, tem muita coisa que pode ser aceita. E também por ele ser um filme anticlimático, né? A gente tava falando dessa cena do carro, que a mãe ali, sob o controle da bruxa, chega com uma tesoura. E quando eu vi aquilo, eu pensei, pô, vai, sei lá, se tornar um slasher o filme. Mas não, ela faz que vai dar a facada e corta o cabelo. Tem muito isso do anticlimático, que eu acho que parte da tensão sentida tá justamente em não saber em qual caixinha o filme tá. Isso do diretor esticar, o que pela convenção contemporânea faria uso de outras ferramentas, né? O jump scare, o corte rápido, a mudança de frames, né? Tem muito no Supernatural, né? As entidades têm um frame diferente e passam essa estranheza, esse susto, assim. Então, A Hora do Mal mostra que, a partir da brincadeira, que eu coloquei com imagens conhecidas, constrói algo divertido. É um conto de... Eu coloquei como um conto de aviso político. Conto de aviso político? Tendo uma tentativa de tradução, né, que eles falam de cautionary tale, sabe? Mas no sentido, e aí eu já estaria puxando um outro assunto, não sei se a gente quer entrar nele, do que o filme foi muito pra mim, um pouco o que foi a série Adolescência. A série da Netflix, que fala sobre a instrumentalização, a radicalização de adolescentes. Sim. Pra mim passa daí o título Weapons, né? O personagem do Josh Brolin fala, o Weaponize. É tipo a criança que parecia um míssil indo em direção. Sim. E esse conto de aviso pros pais, né? Pros responsáveis. A gente tá gravando não intencionalmente, né? O filme acabou saindo por coincidência no mesmo momento que tá sendo discutido aqui o vídeo do Felca sobre a adultização das crianças. Sim. Um dos pontos, pra mim, de discussão que o filme acaba gerando é justamente isso dos adultos, sejam eles pais, diretores, professores, não saberem o que tá passando com as crianças, né? O Alex claramente era vítima de bullying na escola por ser diferente, não fazer parte do time de beisebol que o Matthew, o filho do Josh Brolin, fazia parte. Ser uma criança claramente mais sensível. Aqueles arquétipos de que a gente vê em qualquer filme, né? De ensino médio, de colégio, assim, né? Eles têm bastante disso. E eu acho que tem muito dessa questão dos pais, assim, no filme, principalmente quando as crianças somem, quando todas as provas mostram que as crianças simplesmente abriram a porta e correram, e tá todo mundo apontando o dedo pra professora, todo mundo perseguindo a professora. Porque eles não sabem o que acontece com os filhos, às vezes eles precisam arrumar uma razão e alguém pra culpar justamente por não saber, por estar no escuro, sabe? E acho que é muito interessante realmente como esse tema é abordado, assim. O policial, né, fala pro pai ali, ninguém tirou seu filho de casa, ele saiu por livre e espontânea vontade. E é algo que as câmeras de segurança, ou não mostra no filme, né, mas possivelmente por se passar nos Estados Unidos, muitos dos pais estavam armados. Nenhuma parte dessa segurança e dessa armamentização protegeu os filhos, sabe? Exato. Poderia, inclusive, ter mostrado mais sobre isso, sim. Sim. Inclusive, uma das melhores cenas de tensão pra mim é a cena que a professora vai pra casa e batem na porta e fica aquela tensão do cacete. Tipo de, caralho, quem está batendo? Será que alguém vai invadir? Será que vai acontecer alguma coisa? Você tá certo de quem bateu na porta dela? Foi o Josh Brolin, né? Foi ele, né, que Sim. pintou o Witch no carro dela. O It no carro dela, sabe? Tipo, isso realmente entra naquela parada do anticlimático, né? É anticlimático você ver depois do ponto de vista do Josh Brolin, que é um adulto que pintou o It no carro dela. Tipo, what the fuck, velho? Mas assim, eu acho isso interessantíssimo, porque o filme, ele construía muitas tensões que você não sabia pra onde ia, sabe? Então você tinha aquela sensação de suspensão no ar, assim, o tempo todo. Isso é muito legal.
isso é tipo, joinha pro diretor, sabe, que conseguiu construir isso. E isso pra mim é um pouco prejudicado quando o filme passa a ser do ponto de vista do Alex, e eu acho que ele não consegue continuar seguindo isso, sabe? Eu acho que quando o filme vira pro ponto de vista do Alex, ele perde toda a sensação de suspense que tinha no filme. Você já, a partir daquele momento você sabe tudo o que vai acontecer. Sim. E isso me perde um pouco, sabe? Isso me tira um pouco, isso me faz. Inclusive, eu achei uma brochada descobrir que as crianças estão lá no porão, porque o Barbarian também é o porão. Então, tipo, aí eu senti o maneirismo, talvez, do diretor, assim, de ficar reciclando, assim, coisas que ele já fez no outro filme. Isso particularmente me incomodou, assim. Muito interessante isso. Eu até tava pra te perguntar, né, aquela hora que você falou, eu senti coisas sendo reutilizadas, e ia perguntar o que que você sentiu. E nesse momento do porão, eu não cheguei, eu pensei em assistir entrevistas dele, mas eu acabei vendo, porque o Letterboxd entrevistou o diretor e eu vi um trecho assim, e uma das perguntas era, por que que os seus filmes se passam no porão, né, tem cenas no porão. Então ele falou algo nessa linha assim, tipo, não era algo que eu tinha em mente, assim, eu não penso em ser um diretor de porão, mas eu acho que os porões são assustadores, e por isso que eu coloco eles nos meus filmes. Ele falou de crianças também, pra ele crianças são assustadoras, então... Eu concordo com ambas assim, a gente não tem porão no Brasil, basicamente, é muito É, difícil ter, mas eu acho assustador também. Mas é uma repetição, né? Tipo, do filme, no seu filme seguinte, assim, você já tá repetindo um signo ali, né? Então, tipo, pra mim fica batido. E agora eu já vou pra um próximo filme dele, eu já tô esperando ver um porão de novo, cara. Aí vai ser complicado. Mas. e é possível, porque até onde eu sei, o próximo filme dele é Resident Evil, então... Olha aí, ó, tá vendo? Zumbis no porão. Então. E eu achei engraçado que, pensando hoje, fez todo sentido Resident Evil, porque essa... Não sei se você chegou a ver a parte promocional, eu falei que não assisti os trailers antes, né? Mas agora, antes da gente gravar, eu fui procurar aquele site que eles criaram. Do Weapons? Das crianças Não vi, cara. desaparecidas. Eu nem sabia que tinha rolado isso, meio Bruxa de Blair, assim. Não tinha. Meio Cloverfield também teve isso. Aham. Maybrook Missing. Eu não sei como o site era antes, mas hoje ele também mostra as sessões que tem na sua cidade, né? Então ele já puxa ali Curitiba e mostra as sessões. E isso perde um pouco do efeito, eu acho. Ah, perde. Mas se você clicar ali em mais notícias, ele te redireciona pra um teaser, um vídeo bem esquisito, assim, da tia Gladys sem peruca. A gente não sabe. Quem não assistiu o filme ainda não vai saber que é ela, né? Tá tudo meio escuro, assim, a gente só consegue ver as silhuetas. E ela alimentando os pais do Alex com sopa. E, tipo, é 10 minutos disso, sabe? Uhum. E esse trailer, sei lá, esse vídeo bizarro, assim, me lembrou muito Resident Evil 7, o Biohazard. Aham. Esse clima meio caipira, assim, tipo, as coisas sujas e escuro, e fez todo sentido na minha cabeça ele dirigir um Resident Evil, ainda mais que ele falou que não vai repetir os personagens clássicos, o Leon e tudo mais. Cara, talvez tenha sido até bom você ter puxado Resident Evil, porque eu acho que tem uma boa comparação pra mim desse Resident Evil 7 com o filme aqui. Quando saiu o Resident Evil 7, não sei se você lembra que saiu um teaser antes, que era na casa, era só na casa ali. Uhum, não lembro. Cara, pra mim foi uma experiência aterrorizante. Eu achei muito assustador esse teaser, assim. De você ficar na casa, eu nem lembro a família ali ficava te perseguindo, mas tinha uma parada de uns manequim, assim, que mudava de lugar. Eu lembro que eu achei super assustador, assim. Tem o pai da família que persegue. E quando saiu o jogo e eu fui jogar, eu já não achei tão assustador mais, sabe? Eu acho que ele tem essa tensão, e principalmente no começo, mas ele vai perdendo quando começa a entrar muito o elemento do zumbi do Resident Evil, assim, pra mim ele vai começando a perder um pouco dessa tensão, assim. Isso, assim, paralelo ao filme, pra mim é o que eu sinto em toda a primeira uma hora e meia do filme ali, até eles começarem a explicar tudo da bruxa, sabe? Parece que vai perdendo aquela sensação de terror, aquela sensação de suspense, e vai ficando uma parada meio que passiva, assim, de você só assistir ao que tá acontecendo, as explicações. Porque no Resident Evil, quando você começa a entrar nessa parte que tem as criaturas lá saindo da parede e tal, você meio que começa a morrer e rejogar, e você já sabe onde vai estar o bicho, porque você tem que bater no bicho, sabe?
meio que some aquela sensação de estar sendo perseguido, ou de estar sendo de um suspense, assim, do que pode acontecer a seguir, assim, sabe? Não sei se ficou muito claro a minha comparação. Assim. É a sensação que me passa o filme, assim, como um todo. Faz sentido o que você falou, e o que pode não fazer sentido é o que eu vou falar. Tá. Essas escolhas do diretor meio que sabotam o próprio filme. Aham. Mas eu tenho essa tendência a gostar de filmes que parecem que foram sabotados por vontade própria, sabe? Ah, não, eu tô contigo até nisso, assim. Eu só sou uma das poucas pessoas que gostam de Coringa 2. É o filme do diretor que não gostou da interpretação que o primeiro filme teve Exato. e manda todo mundo se fuder. Eu acho que pra fazer o ponto que eu acho que ele fez, ou pelo menos que funcionou pra mim, isso foi essencial. Uhum. Porque ele até fala ali sobre a tentativa de criar uma cidade vivida, habitada e que teve inspiração. Ele e o diretor de fotografia assistiram Prisioneiros. Essa coisa meio sem muitas cores, a cidade Aham. chuvosa. E eu acho que, inclusive, o sistema de capítulos funciona assim. A gente vê. Não funciona tanto pro terror, né? Eu acho que funciona pro terror só no ponto que você atinge o checkpoint, que você atinge o momento que você já viu através de outros olhos, né? Dos olhos de outro personagem. Porque você aí fica, caralho, agora eu não sei o que pode acontecer. Mas não funciona tanto pro terror, funciona pra essa construção de personagem, né? A gente vê a professora, que não é só a professora bem intencionada, a professora que tem problemas com álcool, policial que trai a mulher, Uhum. o próprio personagem do Josh Brolin, que não é só o pai carrancudo que quer fazer justiça com as próprias mãos, a partir do momento que ele vê que a professora não tem nada a ver com o assunto, ele vai pro lado dela, né? Ele tem essa Aham. flexibilidade. E eu acho que o ponto que eu peguei do filme foi algo que você já citou ali, né? Sobre essa personagem que no final é ridicularizada. Essa personagem que eu senti muito na entonação dela, a tia Gladys, que é interpretada pela Amy Madigan. Ela parece muito o Donald Trump ali, quando ela tá na cozinha. A entonação dela. O laranjão. Sim, eu não tinha pensado nisso, mas é uma boa. E você, no final, ridicularizar esse personagem e mostrar que ele pode sim cair e cai nas mãos de crianças. Quem você menos espera que tenha força pra derrubar esse líder autoritário ali. Isso de tirar a expectativa, né? Eu fiz uma listinha das cenas que me passaram. Ah, eu acho que esse filme vai ser sobre isso. O monólogo inicial, que eu acho muito bom, eu acho É muito bom. funciona muito pra mim. E ele passa uma coisa, um clima de terror cósmico, eu não sei, junto com a trilha sonora, um terror infantil, assim, será que vai ser um filme sobre isso? Vai ser eu coloco como terror infantil, tipo, ET, assim. Sim. Você vai assistir quando criança, você sente medo, né? Jurassic Park. Jurassic Park, perfeito, era outro que eu tinha em mente. A parte da professora misteriosa, será que a gente vai ter um filme igual A Bruxa, do Robert Eggers? A parte da tesoura, será que a gente vai ter um slasher? Ou parece muito... Vem a cena na cabeça, vem imediatamente de perseguição do It Follows, né? Corrente do Mal. Sim. E acho que não... tem uma relação aí das cidades em decadência, né? Noites Brutais é gravado em Detroit. A parte de Detroit que é deixada à margem. O It Follows também é gravado em Detroit. Tanto que tem um momento, né, que a personagem, quando eles vão naquela piscina abandonada lá, tipo, minha mãe não me deixa vir pra essa parte da cidade, né? Ela fala que é perigosa. E a cena que você comentou, a cena de batida na porta. Será que a gente vai ter um filme de Casa Assombrada? Casa Mal Assombrada, que é muito comum hoje em dia. E no final, é só essa maluca aí que quer utilizar o poder dela pra viver eternamente. E ela pode ser derrubada. Então, pra mim, é muito claramente algo político, assim, sabe? Pode ser que. Eu sempre volto pra isso que eu vi anos atrás. Acho que foi um comentário no YouTube, não sei. Ou um vídeo. E essa pessoa falava que ele é um pintor, né? E tava numa excursão. E a guia falava: Ah, aqui o artista usou essa tinta pra representar sei lá o quê.
E daí, quando ele foi ouvir do artista falando sobre, ele falava que eu usei porque eu achei legal. Sim. E a gente muitas vezes vê isso, né? Tipo. E é um filme que acho que dá pra ser interpretado assim. É um filme legal, divertido, com cenas como, por exemplo, a do Marcos batendo a cabeça, a cena que ele é atropelado, cenas legais. Então, eu concordo com tudo isso que você falou. Acho que você falou do jeito bem colocado, bem bonito, assim. Eu acho que tem esse subtexto político, subtexto da sociedade mundial, né? Principalmente da sociedade estadunidense, mas é uma sociedade conservadora que a gente vê em todos os lugares, assim, no Brasil. Mas eu acho que esse subtexto, pelo menos pra mim, ele é um pouco prejudicado pela estrutura do filme. Eu acho interessante, eu entendo por que ele ridiculariza de uma forma cômica a bruxa, mas assim como eu já falei antes, eu acho que isso perde a potência do final das crianças e dos pais que estão catatônicos e afim. E às vezes eu sinto que o filme ele se arrasta num sentido de tipo, será que realmente precisava mostrar o ponto de vista de todos esses personagens? Tipo, será que todo mundo ali realmente tá dando alguma coisa pra trama? Sabe, às vezes eu sentia travado, às vezes eu sentia uma certa repetição de cenas, assim, de talvez ele não ter acertado tão bem, assim, na escolha do ponto de vista, sabe? Porque, por exemplo, o ponto de vista do policial e do cara que é o ladrãozinho lá. Eu acho muito interessante você trazer os dois personagens. Assim. Você vê um ponto de vista de alguém que teoricamente está cumprindo a lei, e um ponto de vista que é outra pessoa que é uma vítima da sociedade, afins e está ali vivendo à margem e tal. Acho muito interessante isso, assim. Porém, eu acho que as duas histórias se misturam tanto, as deles, assim, que eu não senti, assim, que cara, valeria tanta pena, assim, repetir essa história, sabe? Eu senti uma repetição muito forte, assim, do núcleo deles, assim. Como se eu já estivesse revendo muito, assim, sem acrescentar realmente alguma coisa. Porque, por exemplo, quando eu mostro o ponto de vista da Justine e do personagem do Josh Brolin, eu sinto que eles acrescentam, sabe, uma camada para cada personagem, assim, e pra trama, que eu já não senti quando mostrou dos outros dois, assim. Tipo, tudo bem, você vai mostrar que o policial realmente é infiel e você mostrar a cena de sexo com ele e não com ela significa que pra ele é muito mais interessante do que pra ela. Mas e aí? É realmente interessante, sim? Então, às vezes eu sinto coisas assim que talvez me cansou um pouco no filme, que eu acho que no ponto de vista que você apresentou aqui faz até sentido, né? Tem esse subtexto da sociedade do cara que é família e não sei o que lá, mas a mulher saiu 10 minutos já tá, né, com outra. E eu não sei, sabe? Às vezes eu acho que isso prejudica um pouco, assim, a questão do filme e a mensagem dele, assim. Se transforma, às vezes, numa experiência um pouco cansativa, essa repetição de. E eu gosto do aspecto Irmãos Grimm, mas tem um aspecto meio macabro, meio conto de fadas, assim, da criança com a bruxa em casa. Isso é legal, se parar pra pensar assim. Quando você para do ponto de vista do Alex, você analisa só o arco do Alex, eu acho legal porque traz uma vibe meio contos de fadas, assim, mas dos originais, assim, que tinham esse aspecto muito macabro, que eles tinham sempre esse ponto de vista agressivo e violento, assim, né? Porque tinha até uma ideia moralizante assim, por trás. E eu acho interessante quando traz isso no ponto de vista do Alex, assim, parece que você está assistindo um conto de fadas. Só que isso, no conjunto da obra, assim, com tudo que foi antes, me gera essa angústia de estar sendo. Começou o filme começar a se explicar demais, e toda vez que você cria uma estrutura narrativa assim de suspense, que você abre essas caixinhas de mistério assim, né, o J.J. Abrams, às vezes você não vai conseguir dar uma resposta satisfatória para aquilo, sabe? E foi o que eu senti, assim, para mim não foi muito satisfatório esse final, assim, esses 40 minutos de muita explicação, porque antes estava tudo sendo construído num mistério muito maneiro, assim, muito foda. Então, é isso. Eu acho que o filme meio que ele se torna refém da estrutura que ele construiu ali, sabe? Que eu acho muito bem-vindo, assim. Eu acho que é um filme que tenta coisas, e isso já é muito, muito legal. Né? Principalmente, né, hoje em dia que os cinemas de shopping estão tomados por blockbusters de terror, todos iguais. 1 milhão de filmes de exorcismo e, nossa senhora, toda semana parece ter um filme de exorcismo saindo. E é muito legal você ver filmes que estão se propondo a fazer coisas diferentes, sabe? E aí vai na tentativa e erro, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas o importante é que seja feito, assim, é que seja tentado, porque você acha seu público, assim. Não me agrada tanto quanto o Barbarian,
Mas é um filme que tá longe de ser um filme ruim, assim. Acho que é isso, sim. Sabe, eu concordo. Eu concordo totalmente com você. As duas vezes que eu assisti, muito dessa forma como o filme é estruturado, me cansou. E o pensamento, poxa, isso tá chato, passou na minha cabeça. Mas eu não consigo tirar do pensamento que isso é proposital. Então eu não consigo criticar o filme. Assim, tenho. Eu entendo, não gosto dessas partes. Até por isso prefiro o Noites Brutais, como você falou, mas sei lá, me chama a atenção e pra citar outro filme recente agora, que daí não é uma história original, é dirigido pelo Mike Flanagan, diretor de terror das séries da Netflix, o A Vida de Chuck, Eu não vi. mais um drama, assim, eu não vou chegar abertamente, mas ele também é dividido por capítulos, e o primeiro capítulo, eu pensei em desistir do filme, mas o filme só funciona porque ele tem esse primeiro capítulo. E aí entra a ideia que eu falei de sabotagem, sabotar o filme intencionalmente, sabe? Sim. E, inclusive, eu acho que talvez não seja uma palavra muito boa, reviravolta. Eu pensei quando você falou. Mas essa mudança, esse corte mediano ali, né? Da perspectiva, quando passa pro Alex, pra Gladys e vai pra casa deles, e aí a gente é explicado tudo e perde essa atenção, né? Essa ideia, tanto que ele falou de se inspirar em prisioneiros, né? Aham. O filme, o primeiro momento de como ele é gravado, dividido e explora os personagens, ele traz a sensação de, pô, a gente não vai saber o que aconteceu, vai ficar sempre na dúvida, até porque o monólogo inicial fala que o caso nunca foi bem explicado, né? E a gente tá meio que por trás dos panos tentando ver o que aconteceu. E acho que essa perda de mistério faz parte da crítica que tá ali, de se perder a magia do que é esse grandioso, no caso dos Estados Unidos, essas histórias que são construídas, né, sobre esse império que nunca vai cair, esse mal que sempre tá do outro lado, Sim. e nunca situações terríveis nunca causam uma reflexão de, opa, será que a gente tem culpa no cartório? O que a gente tá fazendo fora do mundo, nas nossas relações e até internamente, né? Mas serve mais como uma forma de justificar esses discursos de militarização e investimento em defesa, entre aspas, né? Engraçado que eu não sabia sobre esses casos, eu acabei entrando em contato no TikTok, assim, vendo sobre os discursos do Trump, né? Não é algo que eu vou procurar ativamente, né? Recentemente ele falou sobre em parte, essa fala dele, a intervenção em Washington, né? Teve. O divulgador ali que eu tava acompanhando falava sobre o percurso dele até o campo de golfe onde ele joga. Ah, eu sei. Aham. E as barracas que ele vê, né, que deixam o cenário feio, né, que a importância que ele dá no discurso é justamente isso, tipo, como que eu vou chamar um líder mundial e ele vai ver essa feiura aqui? E não é em resolver a qualidade Exato, de vida exato. das pessoas. E no filme a gente vê, né, o personagem do... Eu usei o drogado meio que uma tradução do Junkie que eles usam lá, né? Aham. O James mora numa barraca, tem um problema com, não sei se é heroína, Mora numa barraca no meio do mato. no meio do mato, né? Inclusive, essa é outro momento que pra mim faz alusão a um filme de terror. Pra mim, a hora que ele vê o palhaço ali é muito It. Foi bem it mesmo. A parte do porão que a bruxa olha pra câmera, lembra a bruxa de Blair. Então, aí eu vou entrar num negócio, saindo dessa parte mais de subtexto e sendo bem na superfície, assim, dentro do mundo ali criado, né? Mundinho criado dentro do filme, né? Essa diegese, assim. O que significa isso, cara? Porque eu fiquei um pouco confuso, assim, dentro do... Eu consigo entender em subtextos e não sei o quê, mas dentro ali, tipo... Me gerou, assim, uma estranheza essas cenas do sonho do Josh Brolin, ou a cena dele vendo ela como palhaço, assim, tipo... Sendo que ele vê com uma big fucking arma do Free Fire em cima da casa. Pois é, aí a parte armamentista que tu falou. Mas assim, me gerou um estranhamento assim de tipo, o que ela tá fazendo? Ela realmente tá ali? Tipo, como que ela faz isso, sabe? Pois é. É,
tipo, não faz muito sentido, né? E tipo, até tudo bem, eu tô sendo talvez meio chato, assim, não deva talvez fazer sentido, assim, mas é que me gerou Porque nem parece a intenção dela ficar assustando as pessoas. assombrar. Exato, ela não quer aparecer, sabe? Ela meio que aparece quando é necessário, assim, porque, tipo, estão chamando os pais da criança na escola e ela precisa ir pra não ficar levantando muita suspeita, né? O que já levantaria muita suspeita se chegar aquela velha esquisita. Mas, talvez, né? Então, é só esse questionamento mesmo, assim, em questão de roteiro, assim, tipo, qual que foi a ideia, assim, me parece um pouco aí sendo meio chatão mesmo, de uns furinhos, assim, sabe? Não faz sentido nenhum. Até em certo momento eu fiquei pensando, pô, será que ela aparece quando as pessoas estão em um estado alterado de consciência, né? Eu pensei que ela poderia ser uma criatura, assim, sabe? Ela aparece pro James quando ele usou a substância, aparece pra professora depois que ela bebeu. Daí eu fui tentar fazer uma ligação, mas eu acho que não encaixa, assim. A cena do sonho dele, né, que ele... Eu achei muito interessante a cena. Eu concordo com você que não faz sentido ela aparecer no sonho de nenhum dos dois. Sim. Mas eu achei muito interessante isso de... Pelo que eu entendi, ele sai da casa e volta pra própria casa, né? Aham, ele sai e volta. Ele não sabe o que tá acontecendo dentro da própria casa. Ele não vai pra um lugar diferente ou pra casa do próprio Alex, onde as crianças estão escondidas. Eu achei. É outra cena, né? Que ele estica. A gente tá falando isso da tensão. A gente tá esperando o susto quando ele puxa o filho, mas o filho aparece com a cara dele. Tem uma cena de emoção ali, de drama. Foi um bom jumpscare, foi um bom jumpscare. Sim, merecido. Eu dei uma arrepiada ali, eu tomei um sustinho. Foi um ótimo jumpscare esse. Foi melhor do que o do palhaço na floresta, por exemplo. Foi. É que foi mais estranho, né? Foi. A gente espera que o palhaço apareça de novo na barraca. Exato, tipo, eu imaginava que ia ter essa quebra, né? De, tipo, não vai ser o palhaço que vai aparecer aqui. Isso a Sim. gente já tá meio calejado já de tantos filmes que fazem esse recurso. Como você comentou, é um filme que tenta coisas diferentes. Exato, então, exato. E esses momentos, assim, eles acabam ficando meio baratos, né? Uhum. Mesmo o jumpscare do quarto da criança ele sendo bom, mas teve o jumpscare do menininho também, né? Que a professora vê ele com a cara de palhaço, assim. Parece um pouco solto demais, assim. Não faz muito sentido se você parar pra analisar realmente. O momento que ela fala, não comente na escola, né? E ele volta e ela fala, muito bem, você não falou nada. Será que ela tem uma ciência do que as coisas acontecem? Não sei, não é muito explicado. Pois é. Isso aí dela comentar até eu acho que tranquilo, assim. Sei lá, ela sabe porque ninguém chegou até ela e ele voltou pra casa. É, Entendeu? Então acho que ela consegue pressupor, assim. mas daria pra discutir sobre as regras desse mundo. Exato. São regras meio questionáveis, assim. Se você parar pra analisar como estrutura, como roteiro, assim, as regras do mundo meio que não fazem tanto sentido, assim. E teve uma cena, talvez você consiga tirar essa minha dúvida, que já é quando o filme tá no ponto de vista do Alex, que eu tive a impressão, assim, ela chama as crianças numa noite lá. Sim. Quando as crianças estão correndo pra dentro da casa? Então, as crianças chegam, beleza, e rola um momento que os policiais vão investigar a casa dela. Pois é, pra onde que as crianças vão? Isso, eu não sei pra onde elas foram. Eu fiquei até pensando, cara, eu até achei que aquela cena fosse no tempo presente e o filme ia ter uma reviravolta foda, assim, tipo, as crianças voltaram, mas voltaram esquisitas. Pra mim é um puta furo. E eu fiquei muito confuso, o que aconteceu? Aí a hora que eu entendi que era no passado, eu fiquei muito confuso. Porque eles não deixam entender onde as crianças vão. Tipo, a gente tem que fazer alguma parada porque os policiais vêm aí. Exato, aí limpa tudo, as crianças saem correndo na rua e elas. O que aconteceu, cara? É só um furo, eu não. É uma dificuldade que eu ia falar da gente viver nesse mundo de câmeras em todo lugar, né? Porque a gente pensa, pô, será que realmente não tinha uma casa ali na vizinhança com uma câmera? Porra, as câmeras pegaram as crianças saindo, e as câmeras não pegavam só a parte de frente da casa, pegavam um pedaço grande da rua. Será que a polícia é tão incompetente assim que não consegue fazer o caminho aqui? Então, essa cena me gerou um estranhamento muito grande no cinema, assim, que eu fiquei tipo, caraca, vai ser esse furaço, assim, de roteiro, e eu fiquei esperando qualquer coisa e não veio. E depois eu até imaginei assim, será que eu imaginei errado? Só que eu entendi, é tudo errado. E eu esqueci de conversar com a Gil depois. E aí eu lembrei agora, cara, porque
Eles poderiam. Essa cena poderia não existir. Sim. Honestamente, assim, não precisava ter essa cena da polícia revirando a casa. Ela não faz diferença nenhuma, assim. Não faz diferença nenhuma no final do trama. Eu até arranjo outra desculpa, tipo, porque os policiais foram ver as condições em que ele vivia, né? Então, sei lá. E onde estavam os pais dele naquela cena? É uma boa pergunta. Porque ela usa a desculpa que ele teve um AVC, né? O pai teve um AVC e por isso ela foi lá cuidar. Aham. Tipo, os dois tiveram AVC juntos? Os dois estão furados de garfo na cara. Exato, cara. Então, essa cena. Caraca, cara, é um furo muito grande o roteiro, se parar pra pensar. Não tinha. Esse filme tem muitas coisas positivas, muitas paradas legais, mas isso é um furo que eu acho que prejudica demais, demais a narrativa. Tem que ser muito conivente pra deixar passar. Tem, então. Isso dentro da. Cara, é porque é uma parte do filme que pra mim já é a parte mais fraca, sabe? E vem esse furo de roteiro aqui acachapante, assim. Eu tinha até esquecido disso, pra ser bem sincero. Agora que eu lembrei, agora eu tô mais incomodado. Porque eu não tava lembrando mais que isso tinha acontecido. Talvez o filme volte a melhorar, depois eu esqueço de novo, mas agora eu lembrei. E o engraçado é que vai contra o que o próprio diretor fala de querer fazer uma cidade habitada. Porque, pô, as crianças saem da casa correndo, 17 crianças, e ninguém vê. Exato, né? Não é uma cidade nem um pouco habitada. Tipo, ninguém tromba com essas crianças na rua, cara. Tipo, essas crianças ficaram escondidas aonde? Com o Junk lá, Aí o cara ficou aterrorizado achando isso. Caraca, que é isso? Talvez se perguntar pro diretor, ele fale alguma parada assim, né? Porque na hora que o policial vai lá na barraca, ele fala, não, a casa é aqui perto, né? Vai que é no meio da floresta lá também. Talvez. A tia Gladys ali no meio da floresta, ela tava lá Ela preparando. tava lá, né, catando repolho. Assim. Pois é, cara. Então, isso é um furo muito grande, cara. Esse é um furo de roteiro muito grande. Pelo menos eu não tô conseguindo pensar agora, lembrar de nada que justifique isso, cara. Eu acho que não, é só ali 5 segundos que não tem explicação. Cara, é isso, eu acho que ele é um bom filme, eu acho que é interessante o que ele se propõe, tudo que ele tenta fazer. Aí vai na tentativa e erro, né? De funcionar pra algumas pessoas, não funcionar pra outras. Eu vi a review do Daniel Nogari e ele gostou muito desse filme. Ah, que legal. E outras pessoas, a Isa Faria já não curtiu muito. Então, sabe, vai. É um filme que eu acho que vai. Todo mundo vai ter uma opinião, assim. Eu acho interessante isso. Eu sempre acho muito bem-vindo ver isso. Não é só mais um terror barato de shopping que vai te dar um susto. Tipo, ainda mais vindo Invocação do Mal 4 aí. Pensando que foi Invocação do Mal 3, que é muito ruim, tipo, você já fica, ok, vai vir aí, provavelmente o 4 vai ser tão ruim assim. Porque o 1 tinha uma coisa que eu gostava muito, que era um aspecto de indie, sabe? Um aspecto de filme independente, assim, que não existe nos outros. Uma ideia além de tornar uma franquia. Tudo bem, não é uma review sobre Invocação do Mal, podemos fazer mais tarde. Mas eu acho que esse filme ele tem coisas muito positivas, mas eu acho que agora, pro final assim, dessa gravação, lembrando desse furo de roteiro, me tirou um pouquinho. Transtornado com. Eu fiquei, cara, porque agora eu tinha realmente esquecido, eu tava pensando muito em outras cenas que eu gostei, e agora que eu lembrei disso, assim. Porque o final do filme, assim, eu acho legal a parada das crianças começarem. Eu acho que eu falei catatônico umas 28 vezes nesse episódio, mas é isso, assim, sabe? As crianças meio que perderem a sanidade, perderem um pouco a noção do que são, ter meio que recomeçar como se fossem bebês, assim. Os pais realmente estarem ali como se tivessem tido um AVC. Isso eu acho muito interessante. Isso eu acho muito legal, assim. Eu acho que isso dá muito pano pra manga, pra discussão e pra debate. E só que agora que eu lembro desse furo, assim, me tira um pouco esse final, sabe? Porque, cara, é um furo muito grotesco, assim. E combinado um pouco com a questão da comédia ali, meio sketch, que eu não gosto. Mas, assim, ele tá longe de ser um filme ruim, assim. Se for pra dar uma nota pra esse filme, eu daria 3,5 de 5. Que é uma nota, pra mim, né, na minha escala pessoal, assim, eu considero filmes muito bons. 4 eu considero um filme ótimo, 3,5 é um filme muito bom, 3 é um filme muito bom, que tem seus poréns, tem suas qualidades, é isso. Pois é, eu também considero uma escala 3 e 5 de 5 muito boa. E se eu não tivesse visto antes no teu Letterboxd, eu teria me surpreendido agora pelos comentários. Eu queria te perguntar se salva nessa cena de comédia do final de perseguição. Eu queria até perguntar pra você se esse nome que é utilizado é tracking shot? Ou quando tá atrás da menina, como que é o nome? Que acompanha ela por uns 5 segundos ali.
Cara, eu tenho que dizer que eu nunca chamei assim, não. Pode ser que na indústria chamei assim, mas Não, eu não tenho ideia, você que é o profissional. Mas todas as vezes que eu fui decupar alguma coisa assim que a câmera seguia, a gente só, por exemplo, na modelo, que pra quem está ouvindo é um curta que eu fiz direção de fotografia, que sairá em breve, a gente tem uma cena que a câmera segue assim a personagem pelas costas, né? Mas a gente construiu um trilho de traveling, né? Que é aquele trilho com um carrinho assim, e a Aham. descrição era traveling seguindo o personagem pelas costas, sabe? Tem algo prático ali na descrição. A gente não usava muito esses termos, assim, mas é bem possível que realmente tenha. Assim. Não me lembro agora, mas deve ter, com certeza. Eu acho sensacional. Que ela, parece um jogador de futebol americano, né? Perseguindo. E a câmera. Eu acho que não é possível ali ser um trilho, porque ela vai fazendo curvas e passa pela Ah, não, não é, não é. janela. Se duvidar, tem muita coisa ali que é CG, inclusive. Aham. Quebrando janela, né? Possivelmente por envolver criança e tudo. Sim. E às vezes até o pessoal constrói um cenário assim, virtual para poder facilitar a movimentação, assim, às vezes em estúdio. Não sei, eu não sei como foi filmado, eu realmente não sei como que foi. Não procurei os bastidores, assim, acho que nem tem ainda pra ver. Mas é interessante, né? A câmera tá do ponto de vista das crianças, assim, né? Como se fosse um POV delas, né? Sim, eu Então, achei muito interessante. E você falou que não é um review sobre Invocação do Mal, mas tem algo aí de pensar o cinema de terror. E o cinema de terror é muito bem visto nesse ponto lucrativo, né? Eu tava pensando, porque A Hora do Mal teve um custo de 38 milhões. baixo orçamento. Baixíssimo orçamento mas é o comum ali, né, no terror. Sim. Arrecadou até agora 148 milhões. E tinha o que eles chamam de break-even, né? Quando o filme começa a lucrar, 95 milhões. Então é um filme que já tá lucrando pra quem detém os direitos. Bastante, né? E aí logo os caras chegam com uma sequência aí. Já especulando um filme sobre a Tia Gladys. Ai, cara, eu espero que não. Se esse já tem os furos que tem. É porque, cara, não tem motivo, sabe? Eu acho que não tem uma história ali. Eles vão querer inventar que ela realmente era uma bruxa e afim, sabe? E eu acho que a parada interessante dela. Eu não sou um grande entusiasta dela como personagem, como vilã do filme, assim. Acho que deu. Acho que a gente não entrou nisso, mas acho que deu pra perceber que a explicação pra mim é a parte mais fraca. Mas se você for pegar e fazer um filme dela, aí eles vão explicar mais ainda. Porque vão querer explicar a origem dela, quem é ela e. Cara, a não ser que eles pirem muito assim, vai ser muito ruim. A não ser que eles façam uma coisa tipo, sei lá, entrevista com um vampiro, assim, que vai lá pra trás e depois mostra ela chegando aqui, sabe? Sei lá. Será que ela era uma bruxa de Salem, sei lá. É, séculos de existência. Mas eu acho interessante ter esse mistério dela poder ser só uma tia realmente. Às vezes era só uma tia que não aceitou que estava envelhecendo. E aí buscou algum tipo de magia pra curar, sabe? Então, eu não sei, sabe? Eu não sou muito favorável, assim. Eu também não, mas essa é a tendência, né? Os filmes acabam lucrando. Eu fui puxar de memória, eu lembrei de A freira tá aí. Smile. Mas Smile é muito boa a sequência. É boa, mas é uma das exceções. A gente pode pegar Megan também. Megan eu não vi o 2. Eu não gostei do primeiro, não assisti o segundo. Exato, então o Megan tem esse terrir assim, mas não é um terrir que me pega tanto assim. É um. Eu fui pegar os números, eu fiquei impressionado, cara. Teve um custo de 12 milhões e arrecadou 180. Nossa senhora. Seria impossível não fazer uma sequência. Pois é. O Smile eu acho que tinha pau, sabe? Tipo tinha pau. tinha, tinha, Tinha lenha pra queimar. tinha lenha pra queimar, caralho. Eu ia falar isso, cara. Eu ia falar que tinha pau pra toda hora. Né? Nossa, eu misturei um monte de coisa horrível. Mas o Sorria, eu acho que tinha lenha pra quem. E eu acho o 2 melhor que o primeiro. Eu realmente acho o 2 muito bom. Eu tenho minhas críticas ao final dele. O final em cima do palco? O final é que eu não sei se a gente vai dar um spoiler de outro filme aqui, né? Não, acho que não. É muito recente, né? Mas é o finalzinho, assim, na hora que a gente vai gravar eu comento. Porque eu acho que tudo que foi apresentado durante o filme é muito legal. Que gera uma confusão, assim, muito grande, assim, que você fica, caraca, o que está acontecendo? E eu acho isso muito inteligente, assim, muito foda. E o final tem uma parada que me tirou um pouco,
Mas eu continuo gostando do filme, inclusive eu ouço a trilha sonora. A Gil fica tirando sarro de mim, falando que eu sou o único fã da Sky Riley. Mas eu realmente gosto das músicas, eu acho um pop bem bom. Mas enfim. Entrando em artistas fictícios, eu gosto muito da trilha de Trap, Armadilha. Da filha do Shyamalan. Sim. Então esse filme eu não vi ainda, eu fiquei, juro, eu fiquei com uma leve preguiça de ver, assim, me passou uma sensação de nepotismo muito grande. Claramente, tem gente que não gostou por causa disso, acho por que ele escalou a filha, mas eu acho que funciona justamente por isso. Se pensando no personagem principal e a relação que ele tem com a própria filha, a relação do diretor com a cantora faz sentido, sabe? Aham. Mas realmente, o Smile 2 é uma das raras exceções que uma sequência não vem só pra arrecadar dinheiro. É muito interessante isso de tratar sobre profissões, ali a artista, né? No primeiro é profissional de saúde mental e o adoecimento dessas profissionais. E a própria lore ali, o funcionamento do monstro, eu acho muito assustador. Eu acho também. Eu acho que ele entra no Vale da Estranheza. Eu Sim, acho que o Vale da demais. Estranheza é uma das paradas mais assustadoras, assim, pra se trabalhar. Mas sobre essas sequências, assim, isso me lembra também a questão da freira, né? A própria freira, que surgiu ali. O Invocação do Mal 2, pra mim, ele foi esse ponto de virada da franquia, assim, né? Porque eu acho um filme legal, eu acho um bom filme, mas ele já tem uma cara de blockbuster com aquele final extravagante. E aí, dali já era pra ter saído um punhado de spin-off. Saiu da Freira, ia sair o do Crooked Man, e cancelaram. A Belle é desse mundo? O Annabelle é desse mundo aí. Então já saiu um monte de coisa. O Annabelle, acho que talvez o primeiro tenha até saído antes do Invocação do Mal 2, assim. Mas o Annabelle, tipo, todos eles são meio ruins. É isso, né? Mas continua fazendo dinheiro, tanto que virou uma trilogia da Annabelle. 2 filmes da Freira, os 2 são ruins. Então, a trilogia da Invocação do Mal, tipo, o primeiro é excelente, o segundo é bom, o terceiro é uma porcaria. Então, e vamos fazer um quarto agora. E, tipo, quando o James Wan tava dirigindo, eu botava fé agora. Tipo, sem ele também, assim, o cara tá cagando também. O pessoal acho que vai pra se assustar, se assusta e esse se torna o evento do ano. Exato. Tipo, eu não vou negar, provavelmente eu estarei assistindo Invocação do Mal. Eu sou hipócrita, vai fazer o quê? É isso, fazer o quê? Que eu gosto do casal ali, eu acho legal. Tipo, a dinâmica deles é muito legal. E eu tenho esperança que talvez uma última vez seja bom, assim. Porque eu tenho uma memória muito boa do primeiro, porque o primeiro realmente eu acho excelente. Eu não tenho muita ligação com a franquia, com a Invocação do Mal e o mundo estendido. Assim, eu assisti uma vez na casa da própria Ana Clara, né, que a gente comentou, Uhum. sobre efeito de entorpecentes. Então, O filme deve ter ficado bom. não tenho muito a comentar, mas acho que puxando pro A Hora do Mal, talvez seja essa relação, né, que você falou de divisão. Porque não é esse filme que o público tá acostumado. E acho que vai muito dessa. Mostra muito nas duas experiências que eu tive no cinema. As duas muito divididas de pessoas que eu escutava do meu lado ao Aham. sair do cinema, né? Um casal, eu escutei o cara falando, esse filme é uma merda. E daí a mulher falando, pô, me prendeu do começo ao fim. Exato. Provavelmente o cara achou isso porque ele não tomou susto e não ficou com medo. Porque tem muita gente que acha que terror é só tomar susto, né? Ou porque teve também uma reação que nem a Dana, né? Dei risada, pô, é Exato. ridículo. E é isso, sabe? O terror, eu gosto do terror porque ele é esse gênero que provoca muitas sensações, né? Não é só o medo, não é só o nojo ou o desconforto. Pode ser tudo no mesmo filme, assim. Eu acho isso brilhante do terror, assim. Por isso que o horror é um gênero que é tão querido, assim, tem um público tão fiel, assim. Apesar de ser meio nichado, ele tem um público que é muito fiel. Você sente muita verdade, né? Exato. Você sente que as pessoas que fazem realmente gostam, geralmente. Qual que é a sua nota pro filme? Minha nota, na primeira vez que eu assisti, eu dei 3,5 e aumentei meio ponto, foi pra 4. Olha só. Eu continuo com o meu 3,5. Se eu esquecer os furos de roteiro, eu continuo com Talvez. 3,5. Senão eu baixo pra 3. Perfeito. É isso. Eu acho que assim a gente encerra o nosso primeiro Azul de Domingo, falando sobre A Hora do Mal, um filme que dividiu opiniões com seus furos de roteiro, escolhas originais dentro do gênero. E
Acho que, pelo menos pra mim, eu senti uma vontade de gravar justamente por ver no Zack Cregger alguém dentro do terror que tem algo pra falar, alguém que interessante e que merece um episódio com respeito. Acho que sim, eu concordo. Acho que ele superando a fixação dele por porões pode tudo melhorar. Então é isso. Valeu, Bruno. Valeu.